Me leva com você. Pediu a criança sozinha na chuva, tremendo de frio e medo. O herdeiro milionário estava voltando para sua mansão vazia quando viu aquele menino de 7 anos, completamente encharcado, sem ninguém no mundo. Ele podia ter passado direto como todo mundo fez. Mas algo naqueles olhos desesperados o fez parar o carro. Essa simples escolha mudaria 2 vidas para sempre. Esta é a história de Tiago e Lucas, um homem rico mas vazio, e um menino pobre mas cheio de esperança. Antes de começar essa história emocionante, me conta nos comentários, você está assistindo de qual cidade? E se você acredita que uma única escolha pode mudar tudo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Deixa aquele like pra gente saber que você tá junto nessa jornada. Partiu! Agora vem comigo descobrir como aquela noite de tempestade transformou tudo. A tempestade castigava São Paulo com fúria implacável. Relâmpagos cortavam o céu enquanto a chuva transformava as ruas em rios turbulentos. Tiago Mendes dirigia sua Range Rover pelas avenidas desertas, voltando de mais um jantar de negócios onde havia fechado um contrato milionário. Aos 30 anos, era o herdeiro único do Grupo Mendes, império que incluía construtoras, shopping centers e investimentos bilionários. Rico, poderoso, invejado e profundamente vazio. Sua vida era uma sucessão mecânica de reuniões, lucros, conquistas que não significavam nada. Sem amor, sem propósito, sem nada que tocasse sua alma congelada pelo dinheiro. Foi quando viu a pequena silhueta na calçada, uma criança parada sob a chuva torrencial, completamente encharcada, tremendo. Tiago franziu a testa. Que irresponsabilidade deixar uma criança assim na rua. Por um instante considerou seguir em frente. Não era problema dele. Mas algo o fez frear bruscamente. Talvez fosse a forma como a criança estava parada, não tentando se proteger, apenas ali, imóvel como se tivesse desistido. Ou talvez fosse o reflexo de sua própria solidão naquela pequena figura abandonada. Pegou o guarda-chuva e saiu na tempestade. Ao se aproximar, viu que era um menino de uns 7 anos, roupas encharcadas, cabelos grudados no rosto pálido, lábios roxos de frio. Mas eram os olhos que chocavam, imensos, escuros, carregando uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Ei, garoto! Você está bem? Onde estão seus pais? O menino ergueu o rosto lentamente. Não havia medo em seus olhos, apenas uma aceitação cansada do abandono. Não tenho mais pais, disse com voz rouca. Meu pai nunca esteve aqui. Minha mãe morreu ontem. As palavras atingiram Tiago como um soco. Ontem? E você está na rua desde então? O menino assentiu, tremendo violentamente. Os médicos chamaram a assistente social. Eu fugi do hospital. Não quero ir para abrigo. Limpou o rosto, impossível saber se era chuva ou lágrimas. Eu só não tenho para onde ir. Ninguém me quer. Tiago sentiu algo estranho apertar seu peito. Aquilo era surreal. Uma criança órfã, sozinha na tempestade, sem ninguém. Qual seu nome? Lucas, o garoto respondeu. Lucas Silva. Tá, Lucas. Você não pode ficar aqui. Está perigoso e você vai morrer de frio. Vou te levar para um lugar seguro. Lucas olhou para ele com desconfiança misturada com esperança desesperada. Para onde? Pro abrigo. Não. Pra minha casa. Hoje você dorme no quente, come algo decente, e amanhã resolvemos isso direito. Lucas estudou seu rosto por longos segundos. Então, com voz tão pequena que quase se perdeu na tempestade, perguntou: Me leva com você? De verdade? A pergunta carregava tanto peso, tanto desespero, tanta súplica por não ser abandonado novamente. Tiago deveria ter pensado melhor, deveria ter seguido protocolos. Mas olhando aqueles olhos enormes cheios de esperança frágil, ouviu-se dizendo: Sim, eu te levo comigo. O alívio que inundou o rosto de Lucas foi devastador. Tiago pegou a mão gelada do menino e o levou até o carro. No interior aquecido, Lucas tremia tanto que seus dentes batiam audivelmente. Quanto tempo você ficou na chuva? Não sei. Desde a tarde talvez. À tarde. Tiago olhou horrorizado. Lucas, você podia ter morrido.
O menino apenas deu de ombros, um gesto resignado demais para alguém tão jovem. Não tinha diferença. Durante o trajeto, Lucas ficou quieto, olhando a cidade iluminada passar. Tiago observava pelo retrovisor, vendo água escorrer do menino. Não se importava com o estragado no carro caro. Só pensava, o que eu vou fazer agora? O apartamento de Tiago era uma cobertura luxuosa com vista panorâmica. Quando Lucas entrou, seus olhos se arregalaram, absorvendo o espaço imenso, a decoração cara, a opulência que era outro universo. Você mora aqui sozinho? Perguntou com admiração. É maior que o prédio inteiro onde eu morava. Sim, sozinho, Tiago confirmou, de repente vendo o espaço como excessivo. Vem, precisa tirar essas roupas molhadas. Levou Lucas a um quarto de hóspedes que nunca havia sido usado. Banho quente, toalhas ali. Vou achar roupas. Enquanto Lucas se banhava, Tiago revirou o closet. Obviamente não tinha roupas infantis. Pegou a menor camiseta e moletom que tinha, seriam enormes, mas serviriam temporariamente. Foi à cozinha e improvisou macarrão instantâneo, a única coisa que sabia fazer. Quando Lucas saiu do banheiro 20 minutos depois, parecia diferente, limpo, corado do calor, nadando nas roupas de Tiago. Parecia um boneco vestindo roupas de adulto. Melhor? Tiago perguntou. Lucas assentiu vigorosamente. Seus olhos caíram no macarrão fumegante. É pra mim. Sim. Com. Lucas atacou a comida com voracidade que revelava fome profunda. Quando você comeu pela última vez? Tiago perguntou suavemente. Lucas parou, pensando. Anteontem de manhã. No hospital tinha comida, mas depois que fugi. Continuou comendo. Tiago sentiu náusea. 2 dias sem comer. Uma criança passando fome nas ruas de São Paulo enquanto ele jantava em restaurantes caros. Empurrou o segundo pote de macarrão para Lucas. Come mais. Eu faço outro. Observou o menino comer mais devagar agora, saboreando. Me conta o que aconteceu. Sua mãe, ela estava doente. Lucas baixou os olhos. Câncer. Ela trabalhou até não poder mais. 2 empregos, sempre cansada. Quando foi no médico já era tarde. Sua voz era plana, distante. Os últimos meses foram no hospital. Eu ia todo dia. Ela tentava sorrir, mas eu via. Ela estava morrendo. Lágrimas escorreram silenciosamente. Ontem ela fechou os olhos e não abriu mais. Tiago sentiu um nó na garganta. Ele havia perdido a mãe jovem também, mas tinha tido recursos, suporte. Não conseguia imaginar passar por aquilo sozinho aos 7 anos. E a assistente social? Disse que eu ia pro abrigo. Mas eu ouvi ela falar que crianças da minha idade são difíceis de colocar, que provavelmente eu ia passar anos no sistema. Lucas olhou para ele com olhos enormes. Eu não quero isso. Eu só quero alguém que se importe. A simplicidade brutal da declaração deixou Tiago sem palavras. Lucas não pedia luxo ou riqueza. Pedia o básico, alguém que se importasse. Lucas, eu vou te ajudar. Prometo. Amanhã ligamos para a assistente social. Não. Lucas pulou da cadeira, pânico nos olhos. Por favor, não me manda para lá. Eu prometo que não dou trabalho. Lucas, respira. Você disse que ia me levar com você. Prometeu. A voz saía desesperada. Tiago viu o terror genuíno e algo dentro dele se partiu. Ajoelhou-se na frente de Lucas. Escuta. Não vou te abandonar, ok? Mas precisa ser legal, da forma certa. Vou fazer tudo para você ficar. Prometo. Lucas aceitou relutantemente. Tiago levou para o quarto, onde a cama king era absurdamente grande para o menino pequeno. Meu quarto é do outro lado. Qualquer coisa, me chama. Tiago. Lucas chamou quando ele ia sair. Obrigado. Por não passar direto como os outros. As palavras ecoaram na mente de Tiago a noite toda. Ele não conseguia dormir, processando a insanidade da situação. Havia pegado uma criança órfã da rua.
Sua vida perfeitamente organizada acabará de ser virada de cabeça para baixo. Por volta das 3 da manhã, ouviu um grito. Correu para o quarto e encontrou Lucas sentado, ofegante, olhos arregalados. Foi só pesadelo, está tudo bem. Lucas olhou ao redor desorientado, então começou a chorar, soluços profundos e desesperados. Tiago o abraçou, deixando o menino liberar toda a dor guardada. Sonhei que ela ainda estava viva, Lucas soluçou. Mas então acordei e lembrei que ela foi embora para sempre. Tiago apenas o segurou, sem palavras vazias, apenas presença. De manhã, Tiago ligou para seu advogado, Dr. Carlos. Preciso de ajuda urgente. Adoção ou guarda de uma criança. Houve silêncio chocado. Rafael, isso é extremamente complicado. Você pegou uma criança do Estado. Tecnicamente é sequestro. Salvei uma criança da morte por hipotermia, Tiago corrigiu firmemente. Agora quero fazer legal. Pode ajudar? Carlos suspirou. Posso tentar. Mas será difícil. Homem solteiro, sem experiência, querendo criança específica fora da fila. Vão questionar tudo. Deixa eles questionarem. Faça acontecer. O fim de semana passou numa bolha estranha. Tiago levou Lucas para comprar roupas, experiência reveladora. Lucas escolhia sempre as coisas mais baratas, horrorizado com preços. Isso custa R$ 200. Sussurrou sobre uma jaqueta. É só uma jaqueta, Lucas. Minha mãe ganhava R$ 800 por mês. 200 era quase um mês de comida pra gente. Tiago sentiu seu mundo virar. Enquanto ele gastava milhares sem pensar, famílias inteiras sobreviviam com menos que ele gastava em almoço. Compraram tudo que Lucas precisava: roupas, sapatos, livros, brinquedos. Lucas aceitava tudo com gratidão humilde que partia o coração. Na segunda-feira, a assistente social doutora Paula chegou. Lucas entrou em pânico. Não me leva embora. Agarrou-se a Tiago. Ninguém vai te levar, Tiago prometeu. Estou lutando por você. A entrevista foi longa e intensa. Lucas contou tudo: a mãe, a morte, a fuga, encontrar Tiago. Por que quer ficar com ele? Doutora Paula perguntou. Lucas olhou para Tiago. Porque ele me viu quando ninguém mais via. Ele parou quando todo mundo passou direto. Ele não mentiu para mim. Depois, doutora Paula falou com Tiago em particular. Sua situação é irregular. Lucas é criança sob custódia do Estado. Você deveria ter ligado imediatamente. Eu sei. Mas ele estava aterrorizado. E eu não podia, não conseguia apenas abandoná-lo no sistema. Senhor Mendes, entendo sua intenção. Mas a adoção leva anos. Você será escrutinado: finanças, psicologia, estilo de vida. Como solteiro sem experiência, enfrentará obstáculos. Tiago se inclinou para a frente. Doutora Paula, eu tenho recursos ilimitados. Tenho tempo. Tenho determinação. E mais importante, tenho um garoto no quarto ao lado que perdeu tudo e está desesperado por alguém que se importe. Diga o que preciso fazer e eu faço. Doutora Paula o estudou longamente. Vou recomendar guarda temporária enquanto o processo de adoção tramita. Mas haverá visitas regulares, avaliações, entrevistas. Qualquer sinal de inadequação e Lucas vai para uma família substituta. Não haverá sinais. Eu garanto. Ela assentiu. Uma coisa me intriga, Sr. Mendes. Por quê? Homem rico, jovem, sem histórico de interesse em paternidade. Por que esse garoto? Tiago pensou na pergunta. Porque quando olhei para ele na chuva, vi alguém completamente sozinho. E reconheci. Porque eu também sou assim, completamente sozinho, apesar de todo o dinheiro. Talvez a gente possa ser menos sozinhos juntos. Doutora Paula sorriu pela primeira vez. Honesto. Gosto disso. Vou ajudá-los. As semanas seguintes foram um turbilhão. Avaliações psicológicas onde Tiago teve que abrir sua vida, admitir sua solidão, explicar seus motivos. Visitas domiciliares onde analisaram cada canto do apartamento. Entrevistas onde questionaram se ele tinha paciência, experiência,
capacidade emocional para criar uma criança traumatizada. Lucas também passou por avaliações. Tiago odiava vê-lo sendo cutucado e analisado, mas entendia que era necessário. À noite, depois de cada dia difícil, eles jantavam juntos. Tiago aprendeu a cozinhar coisas simples. Lucas aos poucos relaxou, começou a sorrir mais, fazer piadas. A escola foi desafio. Tiago matriculou Lucas numa escola particular excelente. No primeiro dia, Lucas voltou quieto. Não gostou. Tiago perguntou. As crianças perguntaram onde eu comprei minha mochila. Quando disse, riram. Disseram que só pobre compra lá. Lucas olhou para baixo. Disseram que eu não pertenço ali. Tiago sentiu raiva queimar. Lucas, olha para mim. Você não é como eles e isso é bom. Eles nunca passaram fome, nunca perderam nada. Quando crescerem, serão vazios. Você tem algo real dentro de você. Lucas considerou. Você era como eles quando criança. Era. E desperdicei anos sendo vazio. Você me ensinou que há mais na vida que dinheiro. Tiago sorriu. Então obrigado por isso. Lucas finalmente sorriu de volta. 3 meses depois, a guarda temporária foi aprovada. Tiago era oficialmente responsável legal por Lucas. Não era adoção ainda, mas era início. Comemoraram com pizza, pedido de Lucas. Tiago. Lucas disse entre mordidas. Eu posso te chamar de pai? A pergunta pegou Tiago desprevenido. Lágrimas inesperadas queimaram seus olhos. Eu ficaria honrado. Pai, Lucas testou a palavra, sorrindo. Soa bem. Sim, Tiago concordou, voz rouca. Soa perfeito. Naquela noite, depois de Lucas dormir, Tiago ficou na varanda olhando a cidade. Pensou naquela noite chuvosa meses atrás. Uma criança pedindo me leva com você. Mudará tudo. Ele havia parado o carro e, sem saber, havia salvado 2 pessoas, Lucas da solidão e abandono, e a si mesmo da vida vazia e sem propósito. Pela primeira vez em anos, Tiago Mendes sentia que sua vida significava algo. Não pelos bilhões ou pelo império familiar, mas por aquele menino que dormia no quarto ao lado. Um menino que o havia escolhido, que confiara nele, que o chamava de pai. Era tudo que ele nunca soube que precisava. E era perfeito. Os meses se transformaram em 1 ano. Lucas floresceu de maneiras que Tiago nunca imaginou possíveis. O menino assustado e faminto da tempestade deu lugar a uma criança mais confiante, que ria alto, que tinha amigos, que trazia notas boas da escola. Mas ainda havia dias difíceis. Dias em que Lucas acordava chamando pela mãe, em que o trauma ressurgia. Nesses dias, Tiago havia aprendido a simplesmente estar presente, não tentando consertar ou apressar a cura, apenas ali. A terapia ajudava. Doutora Renata, psicóloga infantil especializada em luto e trauma, via Lucas 2 vezes por semana. Ele está progredindo maravilhosamente, ela disse a Tiago em uma sessão conjunta. Mas ainda carrega culpa de sobrevivente. Sente que não merece ser feliz quando a mãe sofreu tanto. Isso explicava porque Lucas ainda rejeitava coisas caras, ainda se assustava com fartura, ainda pedia desculpas por existir. Como ajudo com isso? Tiago perguntou. Sendo paciente. Mostrando que amor não precisa ser conquistado. Que ele merece cuidado simplesmente por existir. Tiago tentava. Celebrava pequenas vitórias. Primeira prova com nota alta, primeiro gol no futebol da escola, primeira vez que Lucas pediu algo sem pedir desculpas depois. Também havia desafios práticos. Como explicar para Lucas sobre dinheiro, sobre privilégio, sem criar uma criança mimada? Tiago decidiu envolvê-lo em caridade. Começaram a visitar abrigos, doar roupas e brinquedos, servir comida para pessoas em situação de rua. Lucas levava isso a sério, tratando cada pessoa com dignidade que muitos adultos não tinham. Podia ser eu ali, Lucas disse uma vez, observando uma criança no abrigo. Se você não tivesse parado naquela noite, eu seria essa criança. Mas não é, Tiago disse suavemente. E agora você pode ajudar outras crianças. Pode ser a diferença para alguém. Lucas assentiu pensativo. Quando eu crescer, quero ajudar crianças como eu. Crianças que ninguém quer.
O coração de Tiago se encheu de orgulho. A adoção definitiva estava em andamento, mas lenta como doutora Paula havia avisado. Papelada interminável, mais avaliações, mais burocracia. Mas Tiago não se importava. Lucas já era dele de todas as formas que importavam. No aniversário de 9 anos de Lucas, 2 anos após aquela noite chuvosa, Tiago organizou uma festa. Não algo ostensivo, apenas amigos próximos de Lucas da escola, alguns colegas de trabalho de Tiago que haviam se tornado tios honorários, e doutora Paula, que se tornará amiga da família. Lucas soprou as velas de um bolo simples, pedido dele, nada de bolos de 3 andares. Faz um pedido. Todos gritaram. Lucas fechou os olhos, pensou, soprou. Depois, quando estavam sozinhos limpando, Tiago perguntou, o que você pediu? Não posso contar senão não se realiza, Lucas disse com seriedade. Mas vou te dar uma dica. Já meio que se realizou. Pedi por uma família. E já tenho você. Então, mais baixo, mas pedi para ser oficial. Para ser realmente seu filho, no papel também. Tiago abraçou Lucas forte. Vai acontecer. Prometo. E quando acontecer, vamos comemorar de verdade. Só estar com você já é comemoração de verdade, Lucas murmurou contra seu ombro. Frases como essas ainda pegavam Tiago desprevenido. Aquele menino tinha uma capacidade de amor e gratidão que humilhava. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era Dr. Carlos. Tiago, tenho notícias. A adoção foi aprovada. Lucas será oficialmente seu filho em 2 semanas, na audiência final. Tiago sentiu os joelhos fraquearem. 2 anos de espera, de luta, de burocracia. E finalmente. Obrigado, Carlos. Obrigado por não desistir. Você que não desistiu. Poucos teriam sua determinação. Quando contou para Lucas, o menino ficou em choque. De verdade? Eu vou ser Lucas Mendes. Se você quiser. Ou pode manter Silva em homenagem à sua mãe. Pode ser Lucas Silva Mendes. Lucas pensou. Gosto disso. Silva Mendes. Minha mãe e você, juntos no meu nome. A audiência foi simples, mas profundamente emocional. O juiz revisou os documentos, fez perguntas rotineiras, e bateu o martelo. Adoção aprovada. Parabéns, vocês agora são oficialmente pai e filho. Do lado de fora do fórum, Lucas pulou nos braços de Tiago. Pai, eu tenho um pai de verdade agora. Tiago o segurou apertado, lágrimas escorrendo sem vergonha. Sempre teve, Lucas. Desde aquela noite na chuva. O papel só oficializa o que já era verdade. A vida como pai oficialmente adotivo trouxe mudanças sutis mas significativas para Tiago. Ele reduziu suas horas de trabalho, delegou mais, priorizou estar presente. Jantares em família se tornaram sagrados, sem celulares, sem trabalho, apenas conversas. Fins de semana eram para Lucas, futebol, cinema, parques, simplesmente tempo juntos. Seus colegas notaram a transformação. Você está diferente, seu sócio comentou. Mais leve. Mais humano. Tiago riu. Lucas me ensinou que a vida além de planilhas. Mas não era só Lucas aprendendo com Tiago. Era mútuo. Lucas ensinava sobre gratidão, sobre valorizar pequenas coisas, sobre resiliência. Ensinava que família não era sobre sangue, mas sobre escolha e compromisso. Quando Lucas tinha crises, e ainda tinha, em menor frequência, Tiago havia aprendido a navegar. Sabia quando Lucas precisava de abraço, quando precisava de espaço, quando precisava apenas de presença silenciosa. Como você sabe sempre o que fazer? Lucas perguntou uma vez. Não sei, Tiago admitiu. Improviso, erro bastante. Mas continuo tentando porque você vale cada erro e aprendizado. Na escola, Lucas se tornou defensor de outras crianças marginalizadas. Quando viu um aluno novo sendo zoado por ser pobre, Lucas interveio. Ser pobre não é vergonha. Vergonha é ser cruel com quem tem menos. Levou suspensão por brigar com os valentões, mas Tiago não o puniu. Violência não é ideal, disse. Mas defender quem não pode se defender? Isso eu apoio.
Vamos trabalhar em métodos não violentos, ok? Lucas concordou, mas Tiago viu orgulho nos olhos dele. Também havia momentos de humor. Lucas descobriu que podia manipular Tiago com olhos de cachorro pidão quando queria algo. Isso não funciona comigo, Tiago dizia toda vez, cedendo toda vez. Funciona assim, Lucas ria. Você é mole quando se trata de mim. Totalmente mole, Tiago admitia sem vergonha. Anos passaram. Lucas cresceu, 10, 11, 12 anos. A casa se encheu de barulho, bagunça, vida. Mochilas jogadas na entrada, tênis sujos na sala, videogame em volume alto. Tiago amava cada segundo da desordem. Amava ter que negociar horários de videogame, ajudar com lição de casa impossível, discutir sobre mesada e responsabilidades. No aniversário de 13 anos de Lucas, 5 anos após aquela noite chuvosa, Tiago levou em viagem especial, acampamento nas montanhas. Nada luxuoso, apenas barracas, fogueira, céu estrelado. Por que aqui? Lucas perguntou, ajudando a montar barraca. Podia ter ido para resort chique. Porque os melhores momentos não precisam de luxo. Precisam de conexão. Naquela noite, sentados perto da fogueira, Lucas ficou contemplativo. Tiago, pai, corrigiu-se, ainda se acostumando a usar a palavra naturalmente. Você se arrepende alguma vez? De ter parado naquela noite? Sua vida era mais simples antes de mim. Tiago olhou para o filho, porque era isso que Lucas era, em todos os sentidos que importavam. Simples não significa melhor. Minha vida era vazia. Você a preencheu com significado, com amor, com propósito. Então não, nunca me arrependi. Nem por um segundo. Nem quando eu tirei nota vermelha em matemática. Lucas brincou. Nem quando você tirou nota vermelha em matemática, Tiago confirmou, rindo. Nem quando quebrei aquele vaso caríssimo jogando bola dentro de casa. Ok, naquele momento eu meio que me arrependi, Tiago admitiu. Mas passou rápido. Riram juntos, o som ecoando na noite silenciosa. Eu penso nela às vezes, Lucas disse mais sério. Minha mãe. Me pergunto se ela ficaria feliz com quem eu me tornei. Se ela aprovaria você. Tenho certeza que sim, Tiago disse suavemente. Porque você é incrível. Gentil, inteligente, corajoso. Ela te criou bem nos anos que teve, e eu tento honrar isso continuando o trabalho dela. Lucas limpou os olhos. Eu gostaria que você pudesse ter conhecido ela. Vocês iam se dar bem. Eu também. Mas a conheço através de você. Todo dia vejo o amor que ela te deu, os valores que ensinou. Ela está viva em você, Lucas. Ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Lucas disse eventualmente. O quê? Naquela noite, na chuva, quando pedi me leva com você, eu só queria um lugar para dormir. Não imaginava que ganharia um pai, uma família, uma vida inteira. Achei que você ia me deixar no dia seguinte. E eu achei que ia te deixar no sistema no dia seguinte, Tiago admitiu. Mas olhei para você e não consegui. Você se agarrou ao meu coração naquela primeira noite e nunca mais soltou. Não vou soltar nunca, Lucas disse com convicção. Você está preso comigo agora. Melhor prisão possível, Tiago respondeu, bagunçando o cabelo de Lucas afetuosamente. Mais anos passaram em um piscar de olhos. Lucas aos 16 era irreconhecível daquele menino de 7 tremendo na chuva. Alto, confiante, ainda gentil mas com uma força interior forjada pelo trauma e amor. Decidiu que queria ser assistente social quando crescesse. Quero ajudar crianças como eu fui, explicou. Quero ser a pessoa que alguém precisa. Tiago não podia estar mais orgulhoso. Lucas também se tornou ativista, falando em escolas sobre adoção, sobre sistema de acolhimento, sobre segundas chances. Minha história podia ter terminado muito diferente, dizia para plateias. Podia ter morrido naquela noite de hipotermia. Podia ter ido para um abrigo ruim. Podia ter me perdido no sistema. Mas um homem parou. Um homem me viu quando era invisível para todo mundo. E isso mudou tudo. Tiago assistia de plateia, lágrimas sempre nos olhos. Aquele menino que ele salvou tinha se tornado alguém que agora salvava outros.
O ciclo continuava. No aniversário de 18 anos de Lucas, 11 anos após aquela noite chuvosa, houve comemoração grande, pedido de Lucas dessa vez. Queria celebrar não só a maioridade, mas tudo que haviam conquistado juntos. Um brinde, Lucas disse, erguendo o copo de refrigerante, ainda não bebia, para desespero dos amigos. Ao homem que parou quando ninguém mais parou. Que me deu não só um lar, mas uma família. Que me ensinou que amor é ação, não só palavras. Pai, você me salvou. E nem sei se você sabe o quanto. Tiago estava chorando abertamente agora. Lucas, você também me salvou. De uma vida vazia. De morrer rico mas sozinho. Você me deu propósito. Então salvamos um ao outro, Lucas concluiu. E essa é a melhor história possível. Dias depois, revisitaram aquele local, a rua onde se encontraram pela primeira vez. Estava chovendo de novo, quase poético. Aqui mesmo, Lucas disse, parado no mesmo local. Aqui que você parou o carro. Aqui que tudo mudou, Tiago adicionou. Lucas olhou para ele com um sorriso. Você se lembra do que eu perguntei? Me leva com você. Tiago citou. E eu nunca te soltei desde então. Nem eu, Lucas disse. Obrigado por ter parado. Por ter me visto. Por ter me escolhido. Obrigado por ter me deixado te escolher, Tiago respondeu. Por ter confiado em mim quando não tinha razão para confiar. Ficaram parados ali, pai e filho, no lugar onde o destino os havia cruzado. A chuva caía suavemente agora, menos violenta que aquela noite anos atrás. Devíamos vir aqui todo ano, Lucas sugeriu. Tipo aniversário da nossa família. Nossa família não tradicional, Tiago brincou. A melhor família, Lucas corrigiu. Porque foi escolha. Todos os dias, foi escolha ficar, lutar, amar. Isso vale mais que qualquer laço de sangue. Tiago abraçou Lucas, sem se importar com a chuva. Você cresceu sábio. Tive um bom professor, Lucas respondeu, retribuindo o abraço. Ali, naquela rua comum, sob chuva comum, duas pessoas celebravam algo extraordinário. Uma cri.